Você que tá aí, cara, você vai começar a assistir nosso podcast. O mínimo que você pode fazer é ajudar a gente também, né, Carol? Dá aquele seu like esperto, que é de graça, e você, meu amor, com certeza vai dar porque você gosta da gente. E antes de começar o vídeo, já se inscreve. Se inscreve no canal, ativa as notificações, coloca todas, que você não vai perder mais nenhum podcast, tá certo, Carol? Certo, não perde. Vai lá, se inscreve e fica aqui com a gente, que é pra você esse podcast, meu amor. Toca o pau, começa aí, podcast Irmãos Dias. Agora, Barone, uma das perguntas que a gente mais recebe é o seguinte. O cara tem dúvida, ele compra uma casa ou ele investe em fundos imobiliários e aí investe em fundos imobiliários, vai morar de aluguel. Você deve receber muito esse tipo de pergunta, né? O que eu faço, Barone? Eu entro num financiamento, compro meu imóvel, ou eu invisto em fundos imobiliários, ou, por exemplo, eu tenho minha casa própria, porque é meu sonho, mas o restante do dinheiro, eu compro mais casa para alugar ou eu invisto em fundos imobiliários? Como é que você trabalha esse tipo de perfil e perfis, né? Pergunta excelente, vamos lá. Primeira coisa, a decisão não é matemática. Porque se a decisão fosse matemática, estava fácil. Quando você decide comprar uma casa, né, um apartamento para você morar com a sua família, ou mesmo sozinho, dependendo do seu estilo de vida, é porque você entende que aquele caminho ele vai te dar um conforto familiar ou individual acima da necessidade de você ter investimento naquele momento. Ok? Então, matematicamente, você tem que descartar um pouco o lado matemático da história. Você tem que ir para o lado mais filosófico e conceitual do que é comprar um apartamento, do que é ter uma casa. Uma estrutura familiar clássica, ela é sempre pautada na segurança. Seja lá qual for a composição familiar, ela é pautada na segurança. Tudo bem? Como ponto de Sim. partida, isso? Sim, com Dependente certeza. da família, do núcleo, segurança é o ponto de partida. O que é segurança para uma pessoa? Esse é o ponto. E aí isso tem que ser decidido em família, dentro desse núcleo E às familiar. vezes é um sonho, ela quer ter E a às vezes casa é um sonho. própria, né? Exato. Então uma envolve coisa mais não que anula a dinheiro. outra. Por isso que não é matemática, Carol. Então uma coisa não anula a outra. Entendeu, André? Então, como uma coisa não anula a outra, vamos para a segunda derivada dessa questão aí. Eu estou analisando do ponto de vista de investimento ou de patrimônio isoladamente? Eu estou fazendo um negócio ou estou querendo resolver uma questão de núcleo familiar? Vamos agora para a terceira derivada. Eu posso ter as duas coisas? Eu posso ter um apartamento, pagar uma prestação que seja, e também, lembra da minha planilha? Que é a renda passiva. Eu ainda consigo fazer renda passiva também comprando cotas de fundo imobiliário e pagando um suposto financiamento? Agora vamos para a quarta derivada. Qual que é a quarta derivada? Eu já tenho patrimônio suficiente para ter uma boa carteira de fundos imobiliários e fico construindo casas, vendendo, construindo para alugar e de repente aparece um vendedor, eu estou transformando aquilo ali numa minizinha incorporadora, se é que eu posso dizer isso. Você tem um negócio ali por detrás, que também está ótimo. Às vezes você é engenheiro, sua família tem lá arquitetos e você ainda faz negócio com isso. Compra, de repente, mais barato. Tem muita gente que tem Compra experiência. Compra barato. mais barato, vende mais caro. Mas é a pessoa que tem experiência. O que até eu contei aqui é a questão de, às vezes, a pessoa colocar... E que eu fico muito triste. Teve uma amiga minha esses dias que falou: eu coloquei 100 mil reais para comprar um apartamento e acabei perdendo tudo. Por quê? Foi o que o Baroni falou. Você tem que estar com uma estratégia que te dê tranquilidade, que você possa fazer um financiamento ali para dormir bem. Porque senão você vai acabar comprando, de repente, um apartamento para morar e no meio do caminho dá um problema. E aí, né? Então, isso de comprar, a pessoa também tem que ter um bom planejamento, né, Agora, Baroni? posso dar uma dica assim? Eu não gosto de formulazinha mágica, mas uma dica que as pessoas podem fazer uma conta se você tiver hoje um capital e o suposto apartamento que você for comprar, ele representar 30, mais ou menos, 25, 30% do seu patrimônio líquido, ou o que você conseguir pagar por esse apartamento não vai impactar mais do que 20, 25% da sua renda, tudo bem. Não é algo que vai também não vai ser um mau negócio na média, né? É que eu estou avaliando o macro. Então, assim, vai por esse caminho também. Eu acho que tem hora para você. Às vezes eu vejo as pessoas comprando um imóvel muito cedo. Sim. Muitas coisas... Antecipa o sonho, né? Às vezes. Muitas coisas vão acontecer pelo caminho. E aí pode se transformar num pesadelo, né? pesadelo, porque aí agora você casa, aí o seu cônjuge já não trabalha num outro lugar, aí aquele lugar já não é legal, aí não tem aí de repente tem filho, aí não tem a escola que você quer que ele estuda, já não está mais perto, e aí vai gerando um imbróglio muito grande. A sua vida não está assentada, o ninho não está totalmente pronto para que você possa estabelecer realmente.
Então, assim, por isso que eu falo que a decisão tem que ser de núcleo familiar. Infelizmente, o brasileiro, na média, ele tem uma deseducação financeira histórica e ele tem essa história muito do sonho. E colocar muito sonho na frente de tudo pode também não ser tão legal, porque o sonho, depois de realizado, você, de repente, cai a ficha e fala assim, parece que não era bem isso, né? Então, por isso que eu acho que a educação financeira, explicar melhor para as pessoas, igual um bate-papo desse que a gente está fazendo, que vai alcançar muita gente, às vezes não serve nem para a pessoa que está nos ouvindo, mas ela fala, poxa, eu tenho um primo que está com esse dilema. Deixa eu passar isso aqui para ele. Exato, né? Então, e aí evitar que a pessoa se prejudique. Agora, assim, o que acontece? O nosso canal, Baroni, ele tem muitas pessoas que estão começando. Sim. Porque elas têm o medo de começar, de repente, em fundo imobiliário e falar assim, poxa, eu não sei onde eu invisto, qual fundo, como é que eu estudo. Quais fundos imobiliários, na sua opinião, o setor, por exemplo, para um iniciante que está aqui no canal? Olha, eu acho que esse setor é bacana de se estudar. Excelente pergunta. E assim, tem uma resposta até relativamente simples para isso. O mercado de fundos imobiliários no Brasil, apesar de estar se desenvolvendo rapidamente, ele ainda é concentrado em alguns setores que eu vou elencar aqui. Basicamente, recebíveis imobiliários, que são os fundos de CRIs, os fundos de dívidas imobiliárias, né? Ou seja, você está fazendo um empréstimo, né? Um financiamento para uma operação imobiliária. Hoje, quase 40% do mercado são fundos de recebíveis. Shopping centers, logística, lajes corporativas e chegando aí com força, que é o chamado renda urbana, que são os imóveis urbanos como um todo, supermercados, escolas e por aí vai. Então, o nicho é muito pequeno. Então, qual que é a orientação que eu dou para essas pessoas que estão querendo começar agora, tá? Vou repetir. Fundos de recebíveis, CRIs, shoppings, lajes corporativas, logísticos e renda urbana. Se você escolhe os dois que têm um histórico um pouco maior, se você escolhe dois que têm uma transparência melhor na comunicação, se você escolhe dois que têm um portfólio mais robusto, mais maduro, já é um pontapé inicial fantástico. Já te coloca no jogo de uma maneira extraordinária. Eu até falo que uma carteira recomendada, ela é uma carteira para rodar acima da média. Não dá para... Em fundo imobiliário, você não consegue rodar muito acima da média. Não sei se vocês entenderam onde eu quero chegar. Quando você fala de ações, quando você é muito criterioso em ações, você fica muito acima do índice em determinados momentos. E quando a empresa vai muito mal, você fica muito abaixo do índice, né? Esse delta é muito grande. Em fundo imobiliário não é bem assim. Eles andam próximos, né? Eles andam próximos. Então, gerar alfa, conseguir ser consistente... Conseguir superar o benchmark é uma decisão, é algo difícil, né? Então, você tem que fazer um arrozinho com feijão bem feito, procurar fazer ajustes muito pontuais. Então, esses são os setores, respondendo a sua pergunta, e eu acho que 2 fundos para você começar de cada um deles, ou seja, uma carteira aí com 10 fundos, não quero começar com 10, com um deles já é suficiente. Agora, o iniciante mesmo, aquele que está no marco zero, ele tem algumas dificuldades. E agora, por que nós escrevemos 2 livros? Né? Um que é o Guia Suno e o outro que é o 101 Perguntas e Respostas. Porque a gente sentia que tinha essa lacuna. Para tirar a pessoa do ponto 0 e trazer aqui para o ponto 3, 4, era difícil. Sim. Muito difícil. Porque aí por isso que o livro... primeiro passo, né? É difícil, Carol. É difícil. Muito. Porque a pessoa fala, eu quero comprar, mas ela não sabe o conceito, a essência. Aí a gente escreveu esses livros justamente para dar o conceito básico, tá? O outro livro, ele responde a maioria das perguntas das pessoas. Aí você sai do ponto 0, chega aqui no ponto 3, e aí é onde você começa a assistir uma live, uma entrevista com um gestor, começa a ler alguma coisa um pouco mais sofisticada para você ir avançando. Nesse caminho, e esse caminho, sendo muito franco, se a pessoa for disciplinada, não vai durar mais do que 2, 3 meses, já é suficiente para você começar a comprar suas cotinhas devagar. E aí, quando você compra as cotinhas, é igual sair do videogame e dirigir. Você sai do simulador e vai... Você tá lá jogando FIFA, lá, como é que chama o outro jogo lá? Esqueci o nome lá, meu menino, PES, né? Tá lá jogando tudo. Agora vamos jogar no campo, é um pouco diferente. Mas aquilo que você fez lá no joguinho, você consegue, por equivalência, entender mais ou menos como é que é a dinâmica. Então, é mais ou menos isso. Aí você vai para o jogo, você vai comprando as primeiras cotas, você já vai acompanhar de um jeito diferente. Então, o que é a mensagem que eu tenho que dar para o investidor iniciante? É uma coisa muito simples, uma palavra: comece. Agora, Concordo. quais